Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se fostes tu que o levaste, dize-me onde o colocastes, e eu irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segures. Ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje é motivo de muita alegria. Estamos celebrando a festa de Santa Maria Madalena, a pecadora arrependida. Eu me recordo que lá em Santos, eu morei em Santos mais ou menos uns 6 meses, e foi lá que aconteceu esse processo meu de conversão, de mudança de vida. Foi em Santos que aconteceu ali o meu chamado para o sacerdócio. E nesse período eu frequentava a igreja de São Benedito, lá em Santos, e nessa época quem celebrava a missa lá era o Padre Paulo. Não é o Padre Paulo Ricardo, não, é um outro Padre Paulo. E esse Padre Paulo, um homem assim muito de Deus, um padre assim que falava, anunciava o Evangelho com muito ardor, com muito carinho. E eu me lembro quando ele fazia a meditação de Maria Madalena. Ele falava assim, e eu percebia que brotava do coração. Ele dizia: Maria Madalena, a pecadora arrependida, aquela que muito amou, aquela que amou Jesus. Era muito bonito. E hoje estamos aqui celebrando essa festa, a festa dela, como dizia Padre Paulo, a pecadora arrependida. Os evangelhos não narram
o momento em que aconteceu essa conversão de Maria Madalena. Que pena que não mostra o momento da conversão dela. Ia ser muito bonito nós vermos como isso aconteceu. Provavelmente ela olhando, ouvindo Jesus falar, ela se apaixonou por Jesus, amou o nosso Deus, porque é assim, a nossa alma, ela tem esse amor, esse ardor, esse desejo de Deus. Como o salmista vai dizer, a minha alma tem sede de Deus e do Deus vivo. Então, naquele momento em que Maria Madalena, ela ouvia Jesus falar, ela deixou o pecado. O evangelista São Lucas, lá no capítulo 8, no versículo 2, lá vai mostrar que Maria Madalena tinha 7 demônios. Alguns padres da igreja, fazendo a meditação, fala que esses 7 demônios pode ser visto como os 7 pecados capitais: a avareza, a gula, a inveja, a ira, a luxúria, que aqui está relacionado aos pecados de impureza, a preguiça e a soberba. Pode ser que tenha sido isso, mas pode ser também que aquela alma estava dominada pelo maligno, por Satanás. 7 demônios a dominava. E naquele momento que ela abriu o coração, a pecadora, a prostituta, a arrependida, Jesus expulsou os demônios dela. E na vida de Maria Madalena agora passou, ou melhor, a vida dela passou a ser a vida de Jesus. É assim que precisa acontecer, meus irmãos, na nossa vida também. Quando nós largamos o pecado e deixamos de lado o pecado, a nossa vida, ela precisa se voltar para Ele e ser somente para Ele. Tudo por Ele, para Ele, com Ele, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Essa doação, essa entrega diante daquele que ama. Porque só vai seguir Jesus quem o ama. Senão, vai ser um segmento apenas de interesse para receber isso, para receber aquilo. Não. O nosso desejo é Deus. É isso que nós desejamos. A minha alma tem sede de Deus e do Deus vivo. Então, quando Maria Madalena estava lá voltada para o pecado, é que fala 7 demônios, que também tem esse sentido, né? A plenitude do pecado. O 7 tem, na Sagrada Escritura, tem esse sentido, né? A plenitude. Então, Maria Madalena chegou no auge do pecado. Mas uma vez que ela abandonou o pecado, ela chegou no auge da graça, no auge do amor. Você está me entendendo? Ela largou tudo para estar agora com o verdadeiro tudo. Ela largou tudo que era o pecado para ficar agora com tudo que é Deus. Como São João da Cruz fala, para nós e para Deus, melhor dizendo, para Deus habitar na nossa alma, é preciso que nós larguemos tudo. E Maria Madalena largou tudo, largou a plenitude do pecado.
E quando se larga a plenitude do pecado, quem habita é Deus, é uma troca. Se troca o pecado por Deus. Se troca Satanás, o diabo, por Deus. Não dá para os dois caminharem juntos. Não dá para caminhar com o pecado e caminhar na graça. Ou abandona o pecado para estar na graça, ou vice-versa. Ou vai abandonar a graça para ficar na desgraça do pecado. Porque Jesus, quando veio do céu, ele veio com essa finalidade. Então ela abandonou tudo para estar com Jesus. E nos evangelhos nós vamos vendo que até no momento em que Jesus estava na cruz, estava lá Maria Madalena, consolando Nossa Senhora. E ela também, Maria Madalena, sofrendo, vendo Jesus morrer. E ali, meus irmãos, começa a acontecer na alma de Maria Madalena uma grande aflição. A aflição de perder Deus. E era isso que eu queria meditar, que quero meditar para você no dia de hoje. A aflição da alma que perde Deus. Imagina na hora que Jesus foi levado, na hora que Jesus passou por todo aquele momento de sofrimento, Maria Madalena já começou a passar por esta aflição de perder o amado. Aquela que ela tinha agora colocado a vida nele. É o medo de perder tudo. Você compreende? E ali, depois que Jesus é crucificado e é morto, Jesus é colocado no túmulo e ali vai passando aquele processo de perda. E teria que ser, né? Tem que colocar antes do sol se pôr, porque depois não poderia se fazer mais nada. Teria que esperar chegar o domingo para poder fazer alguma coisa. É por isso que aqui fala no Evangelho, né, de madrugada, Maria Madalena foi ao encontro do Senhor. Ela saiu correndo ali de madrugada, quando ainda estava escuro, era o primeiro dia da semana. Ela vai lá ainda para ungir o corpo do amado. Era a última coisa que ela ainda podia fazer por aquele que ela amava tanto. Era ungir o corpo do Senhor, era a homenagem, era a última homenagem. Aí quando ela chega lá, meus irmãos, outra aflição toma conta dela. Quando ela entra, que ela vê o túmulo vazio, ela tinha esquecido de que Jesus havia falado que ao terceiro dia ele iria ressuscitar, e eles mesmos não entendiam essa questão de ressurreição. Quando ela chegou lá, a aflição, não viu o Senhor, ela sai correndo para avisar os apóstolos. Veja, é preciso ver, eu quero que você entre no texto para você entender. Imagine, ela chega lá e quando ela olha no túmulo, não vê o Senhor, ela fica aflita, sai correndo e chega lá. Imagina, deve ter chegado ofegante. Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. É o sentimento de perda. Para você entender isso aqui, pense o seguinte: imagine que você tem algo muito importante. Talvez esse algo importante seja um carro. E de repente,
Você chega lá na sua garagem ou você estacionou ali em algum lugar. Quando você chega e não encontra o carro. Que aflição, né? Olha para um lado, olha para o outro e quem foi que roubou meu carro? Talvez a perda de uma casa. De repente aconteceu alguma coisa lá e você teve que agora entregar a casa para pagar, quem sabe, aquela dívida. Ali está o seu suor, o seu sangue, ali está a tua vida, a vida da tua família, e você chegar assim, dar a casa assim, a perda, que aflição. Mas eu ainda estou no plano das coisas, dos objetos. Imagine quando você passou por aquela situação de perder um ente querido. Morreu fulano de tal, tal pessoa morreu. O que? Não dá uma aflição? Parece que o chão é tirado, né? Eu estou falando isso para você entender o grau de aflição que estava no coração, na alma de Maria Madalena. Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Que foi ela e as outras mulheres lá. Aí ela volta e fica ali, em volta daquele túmulo. O que aconteceu? Que aflição, tá vendo? Esse evangelho é o evangelho da aflição. Ela perdeu, mas, meus irmãos, não foi uma casa, não foi um carro. Ela perdeu o Senhor. Ela perdeu Deus. Meus irmãos, nesse mundo nós podemos perder tudo menos Deus. Não podemos perder Deus. Imagine aquela alma que passou por todo um processo de conversão, de mudança de vida, que abandonou o pecado, deixou todas as coisas para trás e de repente começa a andar numa vida de pecado novamente e começa a perder Deus. Porque a única coisa que nos faz perder Deus é o pecado, meus irmãos. O pecado mortal. E depois a pessoa está lá no fundo do abismo, lá no fundo do poço, e ela percebe: perdi Deus. E perdeu porque quis, porque abandonou a vida de oração, abandonou os sacramentos, abandonou a missa, não se confessou mais. É assim que se abandona, é assim que se perde Deus. E o demônio, ele é esperto, ele vai fazendo isso, aos poucos, vai tirando aos poucos. E ali está ali ela, agora chorando: tiraram o meu Senhor. É assim, meus irmãos. Deus queira que nós não percamos a Deus. Deus queira. E Deus não quer. Mas tudo vai depender de nós também, né? Mulher, por que choras? Ela respondeu: olha só a aflição. Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé. Ela não reconheceu, ela pensava até, na outra passagem, fala que ela pensa, não, é aqui mesmo, ela pensava que era o jardineiro, pensando que era o jardineiro. Maria disse: Senhor, se fostes tu que levastes, diz-me onde o colocaste. Eu estou lendo assim para você ver a aflição que essa mulher estava. E eu irei buscar em qualquer lugar onde vocês possam ter colocado. E aí, aquela palavra maravilhosa, Jesus que disse para ela: Maria. E aquela que conhece a alma, quando ouviu Jesus dizer Maria, ela exclamou em hebraico: Rabuni. E quer dizer mestre. Agora ela viu. A aflição passou, meus irmãos. Passou.
ela vivia perdida. Depois encontrou Deus, Jesus, começou a seguir os passos de Jesus, até ver ele morto, e aí começou aquela aflição de uma perda, não de uma perda por ela ter pecado, mas por ela ter visto o Senhor morto. Mas ela não lembrou que Jesus disse que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Depois ela vai lá no túmulo, encontra o túmulo. Se ela tivesse recordado e acreditado no que Jesus havia falado, era para ela pular de alegria. Ele disse, ele não está aqui, ele ressuscitou não. Ela pensou que tinham levado, então a vida dela acabou. É assim, meus irmãos. Uma vida sem Deus é uma vida perdida. Eu não sei como as pessoas conseguem sobreviver sem Deus. Eu não estou falando isso para me exaltar, não. Porque todo mundo terá o seu dia também, né, de se encontrar com Deus e ser fiel a Ele. Mas imagina você passar o dia inteiro, o dia todo, você levanta, vai fazer as coisas, vai trabalhar, faz um monte de coisa, e em momento nenhum lembra de Deus, em nenhum momento faz um sinal da cruz, em nenhum momento faz uma oração. Meu Deus, como consegue sobreviver sem pensar em Deus? Lembrei agora no capítulo 4 do livro de Tobias. Então o pai de Tobias, pensando que ia morrer, ele dá um conselho para o filho: meu filho, nunca tire Deus do seu pensamento. Ele diz assim: meu filho, pense sempre em Deus. Olha só, pense sempre em Deus. Agora, uma pessoa que nunca pensou ainda vai, mas imagine uma pessoa que pensou, que viveu e depois abandonou tudo. Como essa pessoa que conhecia a Deus, que vivia com Ele, que rezava, que ia à igreja, tudo. Em um determinado momento ela abandonou, deixou Deus. Como ela consegue ficar? A alma dela está gritando para ela voltar e ela está embrenhada no mundo, só querendo saber das coisas do mundo. Nós não podemos esquecer Deus. Jamais, meus irmãos. Retomemos. Mas aqui é bonito porque naquele momento em que Maria Madalena pensava que estava tudo perdido, ele apareceu. Porque ao mesmo tempo que ela pensava que havia perdido, ela estava procurando. Então, meus irmãos, você que está afastado de Deus, procure-o. É preciso encontrá-lo de novo. E você que está com ele, lute para não perdê-lo. E aí ela se encontrou com Deus e alegrou-se novamente. Rabone, mestre, o Senhor está aqui, o Senhor não está vivo, não está morto, o Senhor está ressuscitado. Que alegria no coração dela, não é verdade? Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Que coisa maravilhosa. Está vendo o que é celebrar o dia de Santa Maria Madalena? É celebrar essa alma aflita que está em busca do amado que é Deus. E isso é expresso na primeira leitura. Existe a opção, né, na missa de hoje, da primeira leitura, pode ser a carta de São Paulo aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, como pode ser também o Cântico dos Cânticos. Eu preferi o Cântico dos Cânticos. E aqui fala
daquela noiva, a esposa. Aqui é uma explicação do amor de Deus para conosco com a linguagem humana, para nós entendermos. Porque se falar como é mesmo, nós não vamos entender. Então faz essa comparação. Em meu leito durante a noite busquei o amor de minha vida, procurei e não o encontrei, tá vendo? A aflição de novo. Vou levantar-me e percorrer a cidade procurando pelas ruas e praças o amor de minha vida. Aí procurei-o e não o encontrei. Meu Deus, que aflição, meu Deus do céu, que aflição. Encontraram-me os guardas de madrugada. Imagine uma mulher andando de madrugada, os guardas passavam. Encontraram-me os guardas que faziam a ronda pela cidade. Aí ela fala: vistes porventura o amor de minha vida? Na alma que ama a Deus, como é que faz? A aflição da perda e o desejo, a esperança de encontrar. E logo que passei por eles, encontrei o amor de minha vida. Aqui na liturgia, termina aqui, mas eu fiz questão de ler o resto, e ali diz assim: segui-o e não o largarei. Ou melhor, ela encontra e ela diz assim: segurei-o e não o largarei. É assim, meus irmãos. Segura a Deus e não largue mais. Não deixe que o pecado faça você perdê-lo. Pecado e melancolia fora da minha vida, dizia um santo. Larga o pecado. Segura em Deus e não o largue mais. Que coisa linda. Foi isso que aconteceu. Maria Madalena hoje é santa, está no céu, largou o pecado, 7 demônios a dominava. Ela largou o pecado para ficar na graça e passou por todo o caminho de santidade e não abandonou mais nosso Senhor. Eu tenho aqui um santinho na minha mão, que é de uma filha espiritual que eu tenho no Carmelo. Ela me deu esse santinho, que foi o dia da profissão simples dela. Não vou falar o nome porque não convém. Ela precisa viver escondida na oração, amando o amado. E nesse santinho tem Santa Teresinha, ali no claustro. Está assim meio escuro. Assim na frente dela tem a cruz, que geralmente no Carmelo tem, ali dentro do Carmelo, né? Tem um claustro e tem um jardim. No jardim, no centro, tem uma cruz. E assim lá no fundo dá também para ver a igreja. E ali Santa Teresinha usa essa expressão: não quero outro trono, nem outra coroa, senão vós mesmo, meu amado. É o resumo desta homilia de hoje. Uma vez que se encontra Jesus e coloca-o como centro da vida, nem coroas, nem tronos, nem nada nesse mundo é mais importante senão o amado Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima.